Olá, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos. Temos mais uma live do IBMEC e hoje uma live especial que temos a honra, prazer e a satisfação de contar com o fundador, estrategista-chefe da Eleven, o Dato Neto. Agradeço imensamente, ter aceito o nosso convite, é muito especial tê-lo conosco. E também o Carlos, né, correto de renda variável também da Eleven. Prazer, é uma honra, tá, Carlos? Ter aqui vocês dois conosco, com certeza vai ser uma discussão de altíssimo nível e toda a comunidade IBMEC está muito agradecida com a presença de vocês. Temos também a professora Adriana Solé, nossa professora de governança corporativa de longa jornada, né, professora? Então, é uma honra ter todos vocês. Eu vou, só para a gente organizar a nossa agenda, a gente fundamentalmente planejou dois momentos, de uma contextualização e uma perspectiva sobre o segundo semestre, o que nos espera, né, Dato? Porque o ano não foi instável, né? Não foi incerto, né? Então, talvez a grande questão que se tem nesse momento, quais são as perspectivas que nós teremos para um segundo semestre. Se voltássemos a 3 meses atrás, tínhamos um diagnóstico. Se voltássemos a 6 meses atrás, talvez ninguém poderia imaginar, né, o que vivenciamos nesses 6 meses. Então, é claro que não é um exercício de futurologia, né, mas a gente parte de um conjunto de premissas, né, e de todo uma experiência, né, de estudo de mercado, de contexto, análise de empresas, para a gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo no mercado de capitais e do que está acontecendo no mundo real. Então, essa que é a ideia nesse primeiro momento. E no segundo momento, a gente vai tentar aprofundar um pouco uma discussão sobre uma empresa que tem causado muita discussão, né, que é a IRBR. E a gente vai contar também com uma análise de vocês, né, uma discussão sobre análise Fusion, que vai ser importante a gente debater um pouco sobre ela. Então, queria passar a palavra para a Adriana também, né, Adriana, que conseguiu trazer a Eleven aqui para essa discussão conosco. Carinho muito grande com os meninos da Eleven, né, Frank? A Eleven é conhecida da casa, o Dato várias vezes já esteve aí, palestrando com nossos alunos, e o Rafi, a última vez que esteve aqui, pelo menos que eu fiquei sabendo que ele esteve aqui, saiu de Confins e desceu e veio direto aqui para as nossas salas. Juntamos 2 salas, né, de negócios, de finanças, e ele deu o maior papo, na boa. Essa característica da Eleva é realmente de acolhimento, de formadores de opinião de mercado de capitais, é o que fascina a gente. Eu agradeço muito o Carlos, né? E por aqui, seu presente que o Dato trouxe, ele sempre nos surpreende de alguma forma, né? E dessa vez ele surpreendeu com você. Da próxima vez você me convida para participar também, tá bom, Adriana? Mas esse é um petit comité, querido, tá? Essa aí é coisa, né? Mas aí, Dato, só para a gente já introduzir, e que o interesse aqui é mais Eleven falando realmente, a gente sabe disso. Vamos lá, primeiro tempo de Covid, né? O que a gente percebe em termos de governança global é uma transversalidade nos níveis de governança global, governança dos estados e governança corporativa. É como se, de repente, um vírus colocasse todo mundo de joelhos, o mundo inteiro, o planeta inteiro, chacoalhou, juntou as instâncias todas. A dificuldade que nós temos de estar entendendo no momento atual é o que os países têm, as nossas empresas estão. Então, estamos numa coisa, uma transversalidade violenta, fortalecendo também, né, ou forçando todo mundo, tanto as empresas como nós, pessoas físicas também, todo esse contexto, né? E nos convidando, forçando e nos convidando a aumentar o nosso grau de resiliência. Gente, a cada expediente nós temos surpresinha diferente. E num país como o Brasil, esse negócio é... Quando a gente pensa que a gente está começando a entender o que aconteceu no começo da manhã, já vem uma outra traulitada à tarde, e outra noite a gente não para. É uma coisa violenta, e a gente tenta, né,
forçando a gente a ter uma certeza que nós temos que passar isso de qualquer forma, nós temos que sobreviver. A integridade muito forte, né? Temos que sobreviver todo mundo, temos que passar isso bem, porque depois que terminar, como é que vai ficar, né? E uma coisa que eu tenho analisado nesse primeiro tempo, considerando o primeiro tempo de Covid, 6 meses, né? Uma coisa que está me chamando a atenção muito positivamente, que tem tudo a ver com a Eleva, né? E é por isso que depois disso eu passo a palavra para você, Dato, que é a sincronicidade, tá? Isso tem a ver com Mr. Caplet, isso tem a ver com física quântica, Jung, isso tem a ver com Viktor Frankl, né, tá? Nós estamos aí juntando tudo, né? A sincronicidade, a questão do fazer sentido para as pessoas, né? Nós estamos respondendo a isso naquilo que cada um de nós acha que faz sentido para ele. Na sua última live que eu tive o privilégio de assistir, foi aquela dos 100 mil pontos, Dato, tá? Onde uma das perguntas que você teve, né, que você respondeu, foi o seguinte: olha, uma pessoa perguntou, Dato, dá para apostar nisso? E você falou assim, sem personalizar, não aposte em nada, estude, mete as caras, e você decida aquilo que faz sentido para você. Quer dizer, vocês estão formando um pessoal de forma fantástica, e vocês não estão aceitando um cabresto de estar decidindo o investimento de ninguém. O cara é responsável pelo seu próprio coisa. E eu acho que esse é um valor intangível da Eleva, né? É o que mais seduz a Eleva, e as pessoas que têm o privilégio de ter contato com vocês, elas sentem isso. Então, com isso aí, sincronicidade, sua visão, né, da Eleva para o segundo semestre, o ano que vem, o que nos aguarda, e vamos que vamos. Só isso aí, querido. Frank, Adriana, em primeiro lugar, meu super obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Em meu nome, em nome dos meus sócios, tá aí o Cadu comigo, meu ultra companheiro de jornada aqui. O tema escolhido é um tema super sensível, do qual o próprio Daltoso é profundo conhecedor. Adriana, se eu posso começar falando um pouco sobre a perspectiva do segundo semestre, no que diz respeito à intensidade, eu diria que as pessoas têm que se preparar para um segundo semestre que vai levar uns 3 anos para passar, aproximadamente. Eu publiquei uma atualização. São poucas as vezes em que eu faço um relatório sozinho, né? Sim, construo o texto inteiro sozinho. Eu não consigo fazer sozinho porque eu não sei mexer nas coisas, então eu preciso muito de ajuda o tempo inteiro. E especificamente nesse relatório, o Cadu me trouxe uma leitura super legal que ele faz sobre múltiplos de negociação e afins, mas eu publiquei estou até abrindo aqui para ver exatamente o dia, uma análise de update de cenário da Covid, que é basicamente o que você me perguntou aqui agora. A data foi dia 25/6. E eu tenho um capítulo, um subcapítulo dentro disso, é um relatório de, acho que 6 páginas, que chama A Pandemia da Leniência. Já volto nele. E aí, lá para frente, eu chamo a atenção para um ponto que eu gostaria de deixar como mensagem para as pessoas. O que quer dizer a pandemia da leniência? Evidentemente, a gente foi exposto a algo imponderável, impensável. O aspecto da vulnerabilidade atropelou todo mundo. Eu digo isso nas menores coisas, não precisa ir... não tem ciência de foguete nessa história. Você sabe, professor, aqui a gente já tem uma relação de muito contato, muito respeito há muitos anos, sabe o quanto eu tenho como muito caro a minha relação com os meus filhos. Eu fiquei 118 dias sem ver os meus filhos. Eu quero que isso nunca mais aconteça na vida. Então, a gente está dizendo o quanto comprovadamente ficamos vulneráveis e fomos expostos a essa vulnerabilidade.
Quando a gente transporta isso para o mercado financeiro, o ímpeto e a agressividade impulsionada pela liquidez deixaram e deixam e têm deixado o mercado leniente aos componentes de risco, aos aspectos de risco. É altamente sedutor achar que beleza, porrada, a vida vai voltar ao normal e está tudo certo. Eu acabei de escrever, minutos antes de entrar aqui ao vivo, numa discussão com alguns profissionais de mercado, algo em que eu disse o seguinte, eu trouxe uma leitura para eles em que eu disse o seguinte, olha, a temporada de resultado agora do segundo trimestre pode dar um choque de realidade, porque uma coisa é desprezar para efeito de precificação de ativo a performance das empresas em 2020. Porque, 2020 todo mundo já sabe que foi para o saco. Então, vamos olhar 2021. A outra é negligenciar o tamanho do dano de 2020. Verdade. Então, assim, vai todo mundo sair machucado. Tem gente que vai sair arranhado, tem gente que vai sair com alguns pontos, tem gente que vai sair meio quebrado, meio manco, tem gente que vai sair com sequela e tem gente que não vai sair. E o mercado trouxe um ímpeto comprador que não levou de fato em consideração estas diferenças e estas relações. E aí é onde me preocupa muito, porque eu vejo é incrível, é sensacional ver investidores olhando para a bolsa, investidores amadurecendo seus investimentos. Mas eu não vou fazer discurso de sedução ou de apelo, de conquista e de facilidade. É muito difícil. A capacidade de prever e a agressividade dos movimentos é muito grande. E quando a gente faz uma injeção de liquidez tão brutal quanto essa, que foi feita agora, a maior da história, no menor espaço de tempo, os movimentos ficam ainda mais bruscos. O Rafi me mandou uma mensagem agora há pouco, porque a gente estava pela rede interna aqui, porque a gente estava comentando o comportamento do índice no intraday hoje, e eu estou literalmente em reuniões por vídeo sucessivas hoje desde as 9 horas da manhã sem parar. Então, a gente, embora o Rafi esteja atrás dessa parede aqui, eu só consegui falar com ele pela rede. E aí ele falou o seguinte, ele falou, Dato, coloca na barra o gráfico do índice no intraday no tempo de 60 minutos e olha a barra. A barra de 60 minutos do índice tinha uma queda de 1.560 pontos dentro de uma hora, hoje. Olha o tamanho da agressividade dos movimentos. Isso machuca o investidor. Se o investidor começou a segunda-feira, o índice abriu subindo, as bolsas do mundo abriram subindo, Nasdaq abriu porrando, história da Tesla voando. A máxima deu quase 101 mil, fechou abaixo de 99, né? Não, a amplitude foi de novo maior do que 2.200 pontos, se não considerarmos a trajetória de subida e de descida, porque senão dá 2.600 pontos. É muita coisa para dentro de um dia. E o mercado virou numa agressividade porque o fluxo ele é proporcional ao tamanho do movimento. Então, esta responsabilidade, aí era o que eu queria chegar, vamos dizer o seguinte, quais são os fatores que farão preço no segundo semestre? Temporada de divulgação, vai mostrar o tamanho do dano nas empresas. Tudo bem. E assim, sabe quando... imagina o seguinte, outro dia eu dei um exemplo super infeliz, eu vou tentar ajustar o exemplo agora. Um jogador de futebol está com muita dor no joelho,
Então, ele não pode treinar, ele põe lá o gelo, ele faz o negócio, tem jogo no final de semana, e ele diz assim, bom, olha, baseado na minha experiência, esse joelho aqui não vai prestar, eu não vou conseguir jogar nem nesse final de semana e nem no próximo. E aí todo o planejamento do time, toda a história leva em consideração que aquele cara não vai jogar 2 semanas, porque ele está com o joelho machucado. Todo mundo sabe que ele está com o joelho machucado. Mas você está olhando que o cara não vai jogar 2 semanas. De repente o cara faz um exame, ele rompeu o ligamento cruzado, tem lesão de menisco e rompeu o tendão do joelho. Ele vai ficar 1 ano parado. Por mais que você já soubesse que ele estava machucado, vai tomar um baita choque quando você vê o tamanho da lesão. E a minha preocupação em relação à temporada de divulgação do segundo trimestre. Se o primeiro trimestre, com 12 dias médio de exposição à pandemia, já assustou muita gente, imagine um trimestre cheio de pandemia. É verdade, já trazendo para o componente da governança, que por conta do quão extraordinário foi esse período, as empresas passaram a reportar mais informações. Aumentou o nível de transparência, de visibilidade intra-períodos de divulgação, ou seja, prémios operacionais, dados de performance. As empresas foram divulgando, porque não dava para deixar o mercado no escuro durante esse período todo. Então, isso melhorou. Tomara que isso fique como uma boa prática. Não acho que vai ficar, mas, enfim, ou acho pelo menos que é cedo para dizer que vai ficar. Mas, assim, então, o meu ponto é dizer o seguinte, esse é um componente. O outro componente é que assim, é inacreditável que o mercado não discuta isso, é a eleição presidencial norte-americana. Gente. Claro, lógico. Isso muda o mundo, muda a economia do mundo. Lembrem aqueles que olham, por exemplo, para dizer um setor que você conhece profundamente, professor, que é o setor de mineração, a primeira canetada do Trump, foi a retirada dos Estados Unidos do TPP, do Tratado de Cooperação Transpacífica, que abriu espaço para a China naquilo. E que fez com que o próprio setor de mineração, a partir da perspectiva de crescimento chinesa, que no relativo era maior do que a americana, fizesse preço positivamente naquilo. E a gente está falando de só uma das diversas medidas, e a gente tem correntes, por mais que... e aí, quando eu digo, né, e chamei o subcapítulo ali da pandemia da leniência, eu digo que, assim, o mercado olha para o Joe Biden e diz assim, não, mas o Biden é um moderado, o Biden foi vice do Obama por 8 anos, pós-2008, e veio a recuperação econômica com o Obama. Em primeiro lugar, é incomparável uma realidade com a outra. Em segundo lugar, o que fez preço nos ativos financeiros, esse componente de liquidez, leva em consideração algumas premissas de desregulamentação, de mudança em todos os aspectos de governança, espaço de balanço para redução na tributação e expansão das recompras, por exemplo. E o Biden sinaliza que ele pode colocar como secretária do Tesouro Elizabeth Warren, que era uma pré-candidata democrata, ultradefensora da taxação de corporações, da eliminação de todos os tax cuts do Trump e uma reversão da parcela dos lucros das companhias listadas em bolsa para financiar um programa de saúde na linha do Healthcare for All, que ou talvez nunca na história, pelo menos não nos últimos 100 anos, a questão de saúde foi tão importante dentro de uma discussão, ou tão latente, ou tão óbvia como um aspecto protagonista dentro de uma eleição americana. Então, são aspectos de risco, gente, que mudam o jogo. Então, dar de ombro para isso não me parece aceitável. O segundo subcapítulo desse relatório que eu escrevi, eu trago uma pergunta que eu ouvi uma vez e eu achei tão fantástico o raciocínio,
que eu repliquei várias vezes. O Cadu é o editor-chefe do livrinho das minhas frases, que eles ficam escrevendo as frases que eu repito. Mas eu acho que para eu concluir esse raciocínio inicial, seria uma mensagem que eu gostaria de deixar na cabeça das pessoas. Quando Noé construiu a arca, antes do dilúvio, depois do dilúvio, gente, não adianta mais querer fazer a arca. Já desabou, já morreu todo mundo afogado. Um investidor que eu sinceramente não conheço mandou uma mensagem para um cliente nosso, né, Cadu, que mandou para a gente, que ele disse o seguinte: eu li o negócio do Dato, que ele falou que o Noé construiu a arca antes do dilúvio, mas a questão é que Noé tinha informação privilegiada. Eu acho que hoje as informações estão todas aí, a gente tem que ter pé no chão. Há uma complexidade muito grande. No Brasil, a taxa de mortalidade de companhia está longe de estar refletida nos preços. A gente tem uma perda de produto potencial brutal. O risco fiscal é muito grande. Me preocupa muito, sabe? E aí, encerrando de verdade essa primeira participação, quando a convicção é muito intensa e muito direcional, eu fico mais alerta do que o normal. Onde eu tô. É isso aí. Carlos, quer complementar alguma coisa? Sim, só trazer alguns pontos aqui para esse. Boa tarde a todos, obrigado aí, Frank, Diana, pelo convite, né? Só trazer alguns pontos, né? Diferente de crises anteriores, a gente acompanha agora Selic a níveis nunca antes pensados, né? Em crises anteriores, a Selic subia, todo mundo corria para a renda fixa, né? Para o porto seguro ali, e deixava o seu dinheiro rendendo ali, né? Agora, exige, obviamente, uma diversificação maior por parte dos investidores, né? E isso tem trazido muita gente para a renda variável, né? A gente viu mais de 1 milhão de novos CPFs cadastrados na B3 esse ano. Então, muito desse fluxo parte também da chegada, né, desse pessoal na Bolsa. E o brasileiro finalmente está entendendo Bolsa, né, como um dos aspectos relevantes ali para se formar patrimônio no longo prazo, né, e não ficar rico amanhã. Bolsa não é cassino, né, aquela história que a gente sempre ouve falar. Mas, por outro lado, é isso que a componente, né, que eu gostaria de deixar. Às vezes o Dato coloca sempre isso também, né? Para vocês fazer um investimento num apartamento, num carro, você estuda, acompanha, pesquisa, e uma ação muitas vezes você compra sem nem saber quem é a companhia ali por trás, o que a companhia faz, né? Então tem que se estudar a fundo ali onde você está alocando o seu dinheiro, né? Por isso a gente insiste e bate nessa tecla do conhecimento ali, que é primordial para qualquer tipo de investimento. Meu grande sócio e parceiro é extremamente gentil comigo. Ele é o presidente e editor-chefe do livrinho de frases do Dato, mas quem fala isso é o Peter Lynch, um dos maiores investidores da história, e não o Dato. Então, quando é do Dato, mas essa não é vamos fazer a referência, né, Dato? Essa não é do Peter Lynch. Então, obrigado, Cadu, pela referência, mas meu senso de responsabilidade, de justiça seja feita. Eu queria fazer uma consideração, até para ir ouvi-los, né? Que, na verdade, são 2 elementos aí. O primeiro é este, né, de uma taxa de juros a patamares históricos e aí não tem alternativa, né? Ou você vai investir em algum ativo de risco para aferir algum resultado, ou nivela a sua expectativa, né, em rentabilidades realmente
muito baixas, e há empresas e segmentos que se beneficiariam com isso. E complementando esse ponto, que seria um segundo ponto, até para fazer um complemento à analogia que o Dato fez aí do jogador de futebol que está com o joelho inchado, eu queria pedir para colocar 2 jogadores com joelhos inchados. E um efetivamente teve ruptura de ligamentos e por aí vai. E o outro foi só um esbarrão e um inchaço que no dia seguinte ele já poderia estar em campo jogando. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, você tem variáveis que mudaram de maneira contundente, né? Tem essa questão aí da eleição nos Estados Unidos. A gente tem que talvez vocês poderiam complementar também toda a discussão que se tem sobre as reformas. Algumas reformas aqui no Brasil já foram feitas e outras, em uma certa medida, estão em curso. E aí, conciliar esses pontos que não têm resposta, mas são boas perguntas e elas mudam as regras do jogo, mas nós temos 2 jogadores aí, um que pode estar com o joelho completamente destruído e não joga mais, e o outro que no dia seguinte poderia estar jogando. Ou seja, há grandes riscos, mas há grandes oportunidades também, não há, Dato? Porque eu acho que assim, a necessidade hoje de ser cirúrgico no estudo de cada um dos ativos, né, e selecionar o joio do trigo, porque o que eu tenho observado é que há correlações que não existiam e que hoje são correlações muito fortes entre as classes de ativos. Não sei se vocês estão acompanhando isso, né? É quase que os ativos estão subindo e descendo, quase todos eles conjuntamente, né? Você tem momentos, inclusive, que a bolsa está subindo e o ouro está subindo junto. Dentro da classe de ativos, os ativos estão subindo e descendo completamente juntos, e a gente sabe que ali dentro de uma classe de ativos, entre elas, teria que haver diferença, e dentro delas há diferenças, e a gente nem tem percebido isso quando a gente olha para dados históricos. Ou seja, será que não temos aí, obviamente, riscos enormes com alguns ativos, que de fato empresas vão morrer, já está acontecendo, né? Muito. E na outra parte você tem excelentes oportunidades que empresas que vão sair desse momento, inclusive, muito mais fortes. Você tem líderes de mercado, por exemplo, que vão ter uma oportunidade muito grande, né, quando a demanda voltar, de ter a condição de transitar no mercado muito menos competitivo, porque a taxa de mortalidade é alta, né? Teoria darwiniana, né? Quem sobreviver, né, terá um mundo com menos espécies e, eventualmente, teria condições de se beneficiar com isso. Como que vocês veem essa questão? Frank, muito pertinentes as colocações. Vale dizer o seguinte, né? Essa é do caderninho. Você concorda comigo que se o ativo de maior risco oferecesse com certeza do maior retorno, ele não seria o ativo de maior risco? Então, assim, as pessoas estão obrigatoriamente revisitando este conceito e há muito equívoco na utilização da palavra risco. O risco a gente corre atravessando a rua. E se você atravessar a rua sem olhar, você cresceu exponencialmente o seu risco. Risco a gente corre em situações do cotidiano o tempo inteiro, em alocação de capital. Isso, com a quantidade de alternativas de investimento que a gente tem, isso é cada vez mais marcante. E a compreensão desses riscos é fundamental. Falando especificamente do grande case que nos trouxe aqui, se me permite, mas já entrando só um pouquinho. Sim, claro. Foi um ativo, o IRB foi um ativo que chamou a atenção de muita gente. Muita gente. Em tempos de comunicação em massa, rede social, fóruns e essas coisas, tudo fica muito mais intenso. Quando a gente sai em 18 meses de 600 e poucos mil CPFs na bolsa para 2 milhões e cacetada, graças a Deus, muito legal. Mas é uma velocidade e um crescimento muito grande, uma velocidade que o educacional não acompanhou. E muita gente que comprou o IRB não tem ideia do que o IRB faz.
E eu fico enfurecido, Frank. Porque, assim, quando cai... Surreal, né, Dado? Quando cai, o cara fica puto. O cara diz que o Daltoso não sabe o que escreveu. Pô, o cara conhece o IRB desde que o IRB nasceu. O cara fez... É verdade isso. O Cadu fez dentro do Banco do Brasil as tentativas ainda. Ele tem 20 anos de carreira no Banco do Brasil, liderando a análise de financials lá dentro. A tentativa de IPO frustrada do IRB, o Banco do Brasil era acionista, que conhecia a companhia do avesso. Olha, eu vou te dizer, eu acho que, de fato, para besta eu não sirvo. E eu já estudei o IRB e eu não engraxo o sapato do Cadu em relação ao conhecimento de IRB. O cara conhece troço do avesso. E não foi capaz, não fomos capazes de detectar a falha brutal de governança, que também é de responsabilidade dos membros do Conselho de Administração, dos grandes bancos brasileiros que controlaram a instituição, que criaram um baita incentivo perverso para os executivos, que é aquele bônus incrível. E aí o Cadu, a gente falou tanto aqui dentro que vocês nem acreditam, muito antes da ação cair, sobre essa história do incentivo do bônus executivo vinculado ao preço da ação. Tem uma cadeia de responsabilidades aí dentro que, pô, se a gente pensar legislações, por exemplo, como o Sarbanes-Oxley, uma das mais importantes de governança, de diligência e de transparência do mundo, nasceram a partir de grandes fraudes. O caso da Enron nos Estados Unidos é super emblemático. Então, assim, e o investidor não pode ter uma postura de reducionismo, de olhar assim, porra, caiu, o cara que achou que ia subir é um idiota. Subiu, o cara é um gênio. Não é assim, gente. É um ecossistema, né? É uma história de complexidades que envolve um business, e ainda mais business como o business do IRB. Outro dia, fazendo uma live sobre IRB, eu fiquei enfurecido, deu uma bronca num cara que estava no chat, porque claramente aquele cara não sabia nem o que fazia uma resseguradora. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, da obrigação regulatória, o Cadu sabe muito mais do que eu, da obrigação de suprir liquidez regulatória. Quando a gente olha, as pessoas tendem a olhar, e aí eu chamei de reducionismo, isso me deixa muito bravo, porque assim, o cara olha para a Cyrela e diz assim, bom, Cyrela constrói prédio. Então, a Cyrela compra tijolo, compra cimento, paga peão de obra, mestre de obra, engenheiro, terreno, e vende apartamento. Beleza. A profundidade de estudo que a gente tem que fazer em cases como o IRB, acabou de ter um IPO. Você também, professora, sabe o quanto o assunto ESG é um assunto que, para mim, é super caro. Eu estudei muito. Eu desenvolvi um indicador de ESG com meu mestre em Chicago, que eu tenho um super orgulho de ter feito isso há 12 anos, quando muito pouco se falava em ESG. Mas ESG, que as pessoas acham que é abraçar uma árvore, não é. Trata exatamente das premissas profundamente responsáveis de governança corporativa. E o IRB é uma das maiores bizarrices de governança corporativa dos últimos anos, das últimas décadas na Bolsa Brasileira. Infelizmente. E quando a gente pensa nisso e olha e diz assim, poxa, o que isso significa aos olhos do investidor? Bom, que a gente tinha...
sabe, chamou muito a nossa atenção que em uma teleconferência de resultado do Itaú, o Cândido voluntariamente disse que o Itaú tinha confiança na estrutura de balanço do IRB. Alguém acha que o Cândido Brache precisa falar um negócio desse intencionalmente para tentar desviar a atenção de alguém? Porra, um cara com reputação, com história, presidente do maior banco da América Latina. É de difícil mensuração e o investidor tem que compreender isso. Que além de ser um business complexo, tem um aspecto de governança complexo. Muito complexo. E que a derivada foi, evidentemente, o que mais chamou a atenção, que é o tamanho da queda das ações, né, saiu lá de R$50 para 6. R$50 para 6. A gente está falando... É 6 e pouco, né, Dato? 6 e... Vou olhar aqui... 6,93 o Folon. A despeito de ter fechado hoje em alta, poucos ativos subiram, e hoje ela chegou a subir mais de 10, né? Hoje é a data limite, inclusive. Isso. Então, Cadu, se você puder trazer um pouco dessa visão de tudo o que significa o caso do IRB, até porque se eu ficar falando, a gente vai explodir o tempo. O caso do IRB, mas chamar a atenção do investidor, traz para eles, por favor, os destaques, os principais pontos de atenção que o investidor deveria ter ao olhar uma tese como essa, e aquilo que de fato fez diferença e causou essa dinâmica aí toda. Como o Dato falou, né, eu acompanho o IRB desde 2015, né, e sempre com essa questão, né, da rentabilidade elevada da companhia, isso sempre questionavam, né, e olhando os números, assinado, como o Dato bem colocou, né, por todo o conselho, e o último release divulgado também por 2 auditorias ali, né, das Big Four, até destaquei no relatório, né, divulgado em fevereiro, né, que se os números ali estão assinados por todo o conselho e as auditorias, eu só tenho como considerar aqueles números fidedignos, né, Claro, para fazer né? a minha análise, né? Óbvio Claro. que a Esquadra colocou muito bem alguns pontos ali e fez um trabalho primoroso, né? A divulgação da Esquadra, Carta da Esquadra, foi no começo de fevereiro, né? Antes da divulgação dos números de 2019. Dia 2 de fevereiro, exatamente, né? A primeira carta e a segunda 7 dias depois, né? Mas eles colocaram, ali também tinha, né? A gente acabou, isso também escrito em alguns relatórios, que não era nem o quanto a Esquadra colocava ali, porque eles colocavam em prejuízo, né? Em 2019, né? A gente, num exercício depois de sensibilidade, estimava ali um não recorrente de 400 milhões e acabou vindo 553, né? Não do tamanho como a Esquadra colocou, mas ela apontou precisamente ali onde estavam os erros, né? De contabilidade que nem as auditorias pegaram, né? Então, a questão toda ali, né, foi o desenrolar dos fatos, a saída do presidente do conselho, né, o Ivan, logo depois do carnaval, da maneira como foi, já foi bem estranha. Depois do carnaval também, né, o conference call, que eu estava presente, e os dois, né, tanto o diretor financeiro como o presidente, afirmaram que a Berkshire Hathaway era acionista, no dia seguinte eles desmentem, né? Então foi um acúmulo de acontecimentos que culminaram ali na perda total de confiança do mercado, né? Assim, um gestor
uma companhia listada no novo mercado, né, que tem os maiores bancos do país ali como acionistas, mente com relação à base acionária, né, o que dirá com os números do balanço. E hoje a gente sabe, né, no resultado divulgado agora, mais recentemente, a gente sabe que realmente os números estavam inflados, né? Aquela rentabilidade não era aquela esperada, mas tem um outro ponto, né, que a gente comenta muito internamente e também está nos relatórios mais recentes divulgados, né? O mercado costuma também muito perpetuar uma fotografia, né? Seja ela positiva ou negativa, né? Então, a gente viu isso o ano passado, por exemplo, só citando um outro exemplo, a nossa analista, né, de papel e celulose, a Diana, a ação da Suzano estava sendo negociada a R$50, acima de R$50. E a Diana chegou para a gente numa reunião interna de comitê de investimentos, falou, putz, nas minhas projeções, o preço da celulose tem que continuar nos próximos 5 anos acima de $1.000 ali para a empresa poder valer esse preço. Suzano é ruim? Não, não é ruim, mas no momento ela estava cara, né? Aí entra também a questão do momento. A gente publicou um relatório de recomendação de venda com preço-alvo de R$34 lá o ano passado. O Dato ouviu bastante aí do mercado, né? Que no processo da Bloomberg só nós estávamos com venda. Suzano era a queridinha do mercado, teve gestor amigo que me ligou fazendo piada, entendeu? Assim, mas assim, zombando. E vou mais longe. O preço caiu que nem um foguete da ação de 50 para um pouco abaixo dos 34 que a gente determinou que era o preço. Mas ainda que o preço não tivesse convergido, e aí entra a história do Fusion e do Momentum e da maneira como a gente consegue combinar isso, a gestão de risco passa por isso, passa por testar as convicções. Adriana, a metodologia de valuation mais conhecida no mundo, mais difundida, é o fluxo de caixa descontado. Uhum. Tá bom. O Cadu já dá risada, porque assim, meu time brinca que eu faço conta em pedaço de guardanapo. É porque assim, o negócio é assim, eu respeito demais a minha ignorância, entendeu? Quando eu vejo um ativo que a maior parte do valor dele está lá do 10º ano para frente, qual é a capacidade que eu tenho de ser assertivo? Então, eu trabalho muito apavorando o time naquilo que, em política monetária, o Banco Central usa muito uma expressão que chama-se de horizonte relevante. É aquilo ali na frente, mas que deriva de uma expressão em inglês que é infinitamente mais adequada, que é o foreseeable future, que é o futuro que eu consigo enxergar. Então, eu tento fazer com que a gente olhe para isso muito focado naquilo que a gente consegue enxergar, respeitando tudo que a gente não consegue enxergar. E forçar a determinação de teses ou de investimento ou de processos na necessidade de convicção absoluta é um erro primário de essência. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente respeita os fatores que determinam, no limite, se a gente vai ganhar ou vai perder dinheiro em alocação de recursos. Combinar a tal das escolas, usar a história da análise técnica e da análise de fundamento e de macroeconomia, historicamente não se faz, e a gente tem muito orgulho de fazer isso de maneira não só pioneira no Brasil, mas de ter desenvolvido indicadores e modelos proprietários de alta eficiência,
Só que, assim, todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tomos que eu levo. Essa história começou quando eu conheci o Rafi há muitos anos e a gente passou a estudar. O Rafi foi meu professor de análise técnica. Eu ensinei um pouco de valuation para ele, de macro. E a simbiose desses conhecimentos aumenta, aí é estatística, a eficiência de alocação, não é uma opinião, isso é estatística. Aumenta a eficiência de alocação. O que não deixa imune às grandes oscilações de fluxo. Claro. Não deixa. Claro. Casos. Contei hoje uma história minha irmã e o cunhado e o marido e meu cunhado têm uma agência de viagem. Um negócio que eles começaram os dois juntos e do zero e fizeram uma das duas maiores agências de destination wedding do país. Então eles fazem casamentos em vários lugares do mundo. São espetaculares nisso e os dois trabalham que nem uns malucos. Olha eu fazendo um jabá da agência, chama Welcome Trips. Mas o ponto é o seguinte, o Du, pela primeira vez, quando a agência cresceu, falou assim, poxa, agora eu vou investir, eu vou dar um passo para a Bolsa, como que a gente vai fazer? E eu disse para ele, olha, em primeiro lugar, você faz a sua reserva de emergência, nela você não toca. Em segundo lugar, você faz uma outra parcela do seu portfólio assim, assim, assado, que é equilibrado, que a gente vai trabalhar fundo de renda fixa, que a gente vai trabalhar uma série de estratégias de baixa exposição à volatilidade, e a gente monta uma carteira de ações. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Aí a gente olha lá em todas as nossas teses e a gente traz, e eu monto uma posição por Du. Eu não, né? A gente recomenda que o Du montasse uma posição em Smiles. E aí ele monta uma posição em Smiles. Que o nosso relatório dava compra e atribuiu 2% de probabilidade da Gol cometer um dos maiores crimes também de governança corporativa da história e roubar o acionista da Smiles. O que aconteceu? A Gol roubou a Smiles. O minoritário não roubou a Smiles, sacou o dinheiro que era da Smiles em benefício próprio, o acionista da Smiles ficou a ver navios. A ação caiu 40% no dia. Quando caiu 40%, o Du entrou em pânico, era a primeira vez que ele montava uma carteira de ações, ele me ligou, eu falei, cara, tem muita coisa para acontecer, mas assim, foi um assalto. Foi um erro imperdoável de governança corporativa. Nós estamos mudando a nossa visão estrutural. Estamos dando venda no papel. Então, vende. Tá, mas eu compro o quê? Olhando tudo que se tinha, compra Vale. O Vale estava super descontada. Perspectiva macro positiva. Economia chinesa forte, alguns detalhes em relação à cadeia de mineração na Austrália nos mostravam que a posição da Vale tenderia a ser mais forte, minério 65 cada vez mais valorizado, até pelos componentes ESG, porque é mais limpo, e tudo, é mais puro e tudo mais, monta uma posição em Vale. 60 dias depois veio o Brumadinho. Menos 40 na ação da Vale de novo. Então, isso porque você gosta do seu cunhado, né? Exato. Adoro meu cunhado. Minha irmã está grávida de 7 meses, vou me dar meu primeiro sobrinho daqui a pouco. Adoro meu cunhado Dudu, um cara sensacional. Ele tem que contar onde aloca recurso para a gente fazer... E para o outro lado, né? Né? Então, o ponto aqui, eu quero dizer o seguinte, a gente estuda o fundamento, a gente estuda a governança, a gente estuda o fluxo, mas não tem mágica, não tem milagre. Quando você muda a linha do tempo, o fluxo atropela o fundamento. E é por isso que a eficiência dessa combinação é tão importante. Só em 2 pontos, né, Dato? Assim, o primeiro deles é que quebra estrutural, né? Não se prevê, né? Evento raro, o cisne negro, com probabilidade 1, ele acontece, mas
a probabilidade de sabermos quando ele vai acontecer, ela é ínfima, né? Ela é infinitesimal e, por consequência, o ser humano ainda não descobriu e não descobrirá a capacidade de dizer quando vai acontecer, né? Então, se estamos expostos a ativos, né, suscetíveis a um conjunto de variáveis que a gente não controla, mitigar esse risco não há outra alternativa senão a diversificação, né? E daí a importância de se expor a ativos como este, mas dentro de um contexto de diluição de um conjunto de ativos e classe de ativos, né? Frank, caminho, né? Nessa das frases, eu vou roubar uma frase do Rafi. Não se joga só com o atacante. Sabe, hoje mesmo um cliente falou assim, poxa, eu estava comparando aqui a rentabilidade do fundo tal com a do fundo tal. Um está 20%, outro está 4,5%. Eu falei, tudo bem, mas você está comparando um fundo de alta vol, um multimercado de equities de alta vol com um fundo de renda fixa. Não dá. Os portfólios equilibram. E aí tem uma história, que essa saiu ao acaso outro dia, eu vou contar rapidinho, que a gente deixa lá em casa, numa gaveta, um dinheirinho de caixinha, para se precisa qualquer coisa, assim, fica um pouco de dinheiro na gaveta do home office. Dinheiro na gaveta é dinheiro parado, embaixo do colchão, na gaveta é dinheiro parado, né? Há 45 dias, o meu dinheiro da gaveta estava ganhando do Ibovespa por 30% no ano. Então, assim, vamos falar de diversificação, Frank? O dinheiro da gaveta estava mais 30 versus o Ibovespa. Então, é importante compreender o papel que cada classe de ativo e cada parcela do seu portfólio faz no consolidado. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho, né, voltando, né, até o que vocês comentaram sobre a IRBR, e vocês até comentaram que o mercado ele analisa uma fotografia e permanece com aquela fotografia durante muito tempo, né? E não sei se eu posso chamar de cisne negro que aconteceu nesses dois exemplos, da IRBR, Brumadinho 1, né? Como que vocês avaliam? Eu até li o relatório de vocês, né, sobre a empresa. Como que vocês avaliam em perspectiva, né, não do que aconteceu, mas a perspectiva daqui para frente? Houve já mudanças dentro da empresa, né? Eles emitiram, acho que 2 ou 3 fatos relevantes num curto espaço de tempo, já apresentando novos resultados nos demonstrativos contábeis, mudança na estrutura de decisorial dentro da empresa, né? Bom, não deixou de ser líder de mercado, né? É um grande player, né? Se a gente olhar para o horizonte, será que tem uma outra empresa que conseguiria ocupar a posição da IRBR durante uma janela de tempo observável que a gente tem? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Porque é verdade, os investidores estão muito machucados, é verdade que a credibilidade caiu, e é verdade que falta de credibilidade faz com que um conjunto muito expressivo de investidores não mais olhem para aquela empresa, né? A gente sabe disso, mas sendo racional dentro da perspectiva de qual é o cenário dela, o segmento dela, e como que ela está posicionada em termos financeiros e de todas essas mudanças que fizeram internamente. Qual que é a perspectiva? Deixa eu só fazer um comentário porque quem tem que responder isso é o Cadu, sem dúvida. Quando você falou, isso foi um cisne negro, IRB, Brumadinho, então deixa eu só separar as duas. Brumadinho, não. Porque quando a gente modela risco de mineradora, há um risco de rompimento de barragem, que é atribuído dentro dos modelos, e a gente provisiona isso dentro da perspectiva de futuro. No final de semana de Brumadinho, foi 25 de janeiro, eu não vou esquecer de jamais. Ninguém. Foi o final de semana de 25 de janeiro. Uma jornalista do Valor me ligou e eu dei uma entrevista, e ela queria saber sobre a perspectiva da Vale. E aí eu falei para ela, eu
aceito te dar essa entrevista se você começar a minha fala com a frase: é uma tragédia de dimensão gigantesca e inaceitável. Ponto. Porque depois eu ia fazer uma análise econômica do fato e dizer que aquilo não era um cisne negro, que aquilo estava, sim, considerado dentro dos modelos de risco e que nós tínhamos uma capacidade de dimensionar impacto financeiro e determinar aquilo que a gente achava que era o valor justo futuro da companhia. Porque eu sabia que eu ia tomar muita porrada se eu simplesmente dissesse se a Vale caísse 50% era para comprar a Vale. Né? E eu não posso, por um senso de diligência e responsabilidade, deixar descontextualizar isso. Então, é muito diferente. O evento IRB é um evento que deriva de maus feitos, profundamente ligados às questões de governança corporativa. A gente pode aqui discutir se a gestão da Vale poderia ter sido mais diligente nas barragens e que também implica em governança e tal. Mas risco em barragem é inerente à atividade principal da companhia. Bom, perfeito. Fraude não é. Acho que essa é a grande diferença. Fala, Cadu. Exatamente. O próprio presidente do IRB, o novo presidente, falou na teleconferência que não existe jeito certo de fazer a coisa errada, né? Foi feita coisa errada lá e agora a companhia tem que arcar aí com as consequências, né? E, de novo, né, voltando ao caso, como o mercado acaba perpetuando, né, muitas vezes uma questão ali, uma fotografia boa ou ruim, né? Que eu usei o exemplo da Suzano, mas muita gente tem batido na tecla, mas a rentabilidade não era os 40%, não, era 20%, né, pelos números representados, 25%, fazendo alguns ajustes ainda de não recorrentes, chegam a 20% de rentabilidade sobre patrimônio líquido, e isso deve cair para 10% agora, porque eles estão fazendo esse aumento de capital que está na rua, né? Inclusive, nós julgamos aqui um preço muito atrativo, e a sinalização do Bradesco e do Itaú, né, de garantir pelo menos a oferta mínima ali de 2,1 bi, é muito positiva para o papel, para a companhia como um todo, né, e a gente entende que esse aumento de capital vai ser um marco ali para a nova gestão, né, que vai colocar ali, né, o recurso necessário para resolver o problema da liquidez de curto prazo, apontado pelo regulador, e dali para frente, vida que segue. A companhia não perdeu, ela tem um corpo técnico de excelência, reconhecidamente muito bom pelo próprio mercado de seguros brasileiro. Ela hoje tem metade praticamente do mercado aqui no Brasil, né? Se somar os prêmios de todas as outras companhias, é muito próximo, que atuam no Brasil como operadores locais, é muito próximo do que o IRB tem hoje, né? Então, ela não perdeu as vantagens competitivas que ela tinha antes, né? De toda essa confusão. Óbvio que sim, isso é um cisne negro, né? A questão da confiança, ali não se reconquista a confiança do mercado de uma hora para outra, mas no meu entendimento, a nova gestão foi muito bem nesse primeiro momento. Claro que eles têm que se provar de que as coisas agora vão mudar, mas eles trataram, né, a primeira frase do presidente na teleconferência foi um pedido de desculpas de não se comunicar com o mercado nos 90 dias que eles estavam lá, né? Eles trataram de, primeiro, obviamente, entender tudo o que estava acontecendo e conversar com os clientes, né? Deixar os clientes cientes ali de que a companhia continuava operando da maneira tradicional. Não tinha ali nenhuma ruptura no negócio, né? Claro que os números apresentados foram revisados e tudo que a gente já mencionou, né? Mas, no nosso entendimento, há um momento
ruim, né, de rentabilidade. Eles estão aumentando o patrimônio em 80% agora, nesse aumento de capital, né? Então, há sim uma rentabilidade menor no curto prazo, mas isso, ao longo dos anos, ela vai retornando ao patamar de 20% que a gente julga ali saudável para uma resseguradora, né? Tem o efeito também Covid, que impactou alguns ramos, tem o efeito dos juros baixos também, que afeta não só aí, mas todas as seguradoras do país, o resultado financeiro. Então, tem vários efeitos que, somados ali, trazem, sim, um cisne negro ali, né? Uma tempestade perfeita para a ação, né? Mas, de novo, né? É uma ação de alto risco, a volatilidade realmente está muito grande, né? Então, como destacamos também no relatório num dos relatórios publicados recentemente, né? Que se você, investidor, né, entender o risco ali envolvido, né, e entender que ele cabe no seu portfólio, a gente sim recomenda a entrada por entender que há ainda uma distância grande entre o valor de tela atual e o valor intrínseco para o papel. Legal. Adriana, alguma consideração? Alguma pergunta para o Carlos, para o Dato? Não, eu só queria complementar um pouco, né, sobre a questão de governança, Dado. Como é que a gente analisa, ou pelo menos estou ensinando meus meninos, meus alunos a analisarem um caso como o IRB, né? Dia 2, a primeira coisa que a gente tenta analisar quando a gente vê um relatório daquele é quais são os valores da boa governança que foram machucados. E, naquele caso, os 4 foram machucados, né? Senso de justiça, de cara a gente percebeu que os minoritários estavam sendo aí, né, muito desleixados, né? A questão da transparência e a questão da transparência e da prestação de contas é o grande desafio que essa turma nova que entrou aí, com a coragem, que eu não sei de onde eles tiraram a coragem para pegar um tamanho de uma encrenca tão grande como essa. Prestação né? de contas, Adriana, desculpa te interromper, os americanos usam a expressão que é perfeita, que é o accountability. Yes. Essa prestação de contas é o que eles vão ter que fazer, eles vão ter isso, é o talo. E a última, né, e o último valor que eu e o Rossetti consideramos no livro é o tal de compliance, que desconsideraram todo. A segunda fase da análise, gente, a gente passa pelos conflitos de agência, que em governança, o conflito de agência econômico entre, né, no resultado e na gestão da empresa. A primeira impressão que eu tive, Carlos, foi que nós estávamos tratando ali de um case de acionista oportunista, que é muito perto aqui dos nossos. O cara, né, o acionista brigando com o outro e tal. Mas, com o passar do tempo, o gestor oportunista ficou muito mais evidente olhando essa coisa, né? E nós não tivemos ali muito processo de contrato e a questão do... O oportunismo dos agentes, ele gritou nesse caso. Grita. Tivemos problema de contrato, sim, porque quando a gente olha uma estrutura de governança de novo mercado, poxa, será que não tinha um contrato de um CEO, daqueles gestores ali, para colocar a margem de manobra que eles poderiam ter? E a quarta fase que a gente olha, né, pessoal, é a questão da estrutura de governança no novo mercado brasileiro. Pelo amor de Deus, é que a gente considera de mais... Você tem junto a estrutura de fiscalização e controle, nós tínhamos conselho fiscal, nós tínhamos comitê de auditoria, nós tínhamos auditoria independente, que é auditoria interna, e compliance, e é o vigia do vigia, e não funcionou, é de estarrecer. A pergunta que não quer calar é como é que os nossos órgãos reguladores vão estar lidando com essa questão. Porque a credibilidade do nosso no mercado está em júdice depois de um case desse que aconteceu as coisas, e a gente tem que ver como é que fica. Nós estamos falando que bolsa vai vindo e tal, tá bom. Somos ainda um país de grau de investimento especulativo, somos um filhotinho de caloteiro. As nossas... Mas né? Double B-less não é filhotinho de caloteiro, e olhe lá, né? Os caras que somos benchmark mundial em corrupção sob o ponto de vista, segundo Transparência Internacional, de capilaridade. Nós conseguimos julgar esse esquema nosso para 28 países, igualzinho nós montamos aqui. Quer dizer, não tem para mais ninguém chegou a São Baixo. E nós estamos querendo ampliar
e criar uma credibilidade no mercado de capitais brasileiro. Somos os únicos países, no meu entendimento, Data, me corrija se eu estiver errado, que nós temos graduações para as empresas aderirem aos níveis de governança. É só aqui que nós temos jeitinho, positivamente falando, de fazer governança. Nível 1 é uma coisinha, nível 2 é um pouquinho mais complicado, e nível 3 é o que a gente comparar. Jeitinho brasileiro das empresas terem esse tempo, né? Então, qual é a credibilidade da gente chamar isso num país que tem tudo para fazer? Esse é o grande problema que a gente coloca em termos de governança, Dato. É o que a gente fala. E tem que ter uma coragem muito grande para entrar numa sala do IBMEC, de uma fundação, para falar, isso vale, isso acontece, isso é convicção mesmo, porque senão meninos na faixa de idade de 28, 30 anos chegam para mim, você acha que dá para fazer a coisa correta nesse país? É a coisa que mais me dói o coração numa sala de aula. Então, era só para complementar a forma como eu ajudo os alunos a analisarem um caso como esse. Estrutura muito frágil de governança e um tremendo desafio quando isso acontece em empresas como o Novo Mercado. Pois não, Dato? Eu acho que, para concluir, só um adendo ao que a professora falou, é claro que dá para fazer a coisa correta. E eu vou mais longe. Tem que fazer a coisa correta. Cada vez mais quem não fizer vai ficar pelo caminho. Verdade. Não tem atalho, não tem moleza, e pegou o atalho, vai se machucar. Cada vez mais isso é visível, cada vez mais a estatística prova isso. E vou só provocar para terminar. Se você é aluno do IBMEC, se você está focado em educação continuada, se você já está buscando conhecimento, atalho não combina com você. Assim, por definição, se você já fez essa escolha, você já sabe que o atalho não funciona. Então, não só dá para fazer a coisa certa, como instituições importantes trabalham para isso. E cada vez mais, aquele estudo que eu falei, o indicador que eu desenvolvi com o Mike em Chicago, trabalhava o quanto, era um conceito de o quanto empresas que são profundamente alinhadas com as melhores práticas tendem a ter maior retorno sobre capital, menor custo de capital e menor equity risk premium, que significam valuations maiores. Então, é isso aí. Eu acredito nisso desde sempre e cada vez mais o mercado migra nessa direção. Perfeito. Legal. Para mim está fechadíssimo. Carlos? Não, de novo, só repetindo a frase, né? Não tem jeito certo de fazer a coisa errada, né? Tem que buscar sempre o correto, né? E é isso. Legal. Gente, para fechar aqui, eu queria agradecer, né, a disponibilidade de vocês. Muito bacana. O IBMEC está de portas abertas para vocês. É uma honra tê-los conosco. Tá? Vamos convidar outras vezes, né, Adriana? E quando você convidar, por favor, me convide para participar das aulas também, né? Tá bom. Quero aprender um pouquinho, tá bom? Eles são ótimos. Eles entrando sem problema nenhum. O problema, sabe o que é? É a burocracia do IBMEC para fazer eles entrarem na minha sala. Só isso, porque eles não têm nenhuma. Mas agora está fácil, Adriana, porque está remoto, então não precisa nem sair de casa, entendeu? Mas, Frank, eu quero te dizer o seguinte, o dia que a Adriana citou foi um dia especial, porque tinham turmas de 3 lugares diferentes, com muita gente, uma turma heterogênea, interessada, dedicada, e assim, para mim foi uma alegria. Eu pedi desculpa a todos, porque eu sentei no chão mesmo do auditório. Do nosso auditório. Do IBMEC, para ficar respondendo pergunta, e se a Adriana não encerra o evento, eu tinha ficado até meia-noite respondendo. É um super prazer participar, em meu nome, de novo, dos meus sócios. Agradeço o respeito que vocês têm pela Eleven, pelo nosso trabalho, contem sempre com a gente. Legal, legal. Dato, é um prazer, mais uma vez, tê-los conosco, né? E a gente tem um profundo carinho, né, de estar no IBMEC,
sobretudo por isso. É um ambiente de aprendizagem extremamente rico, são alunos que contribuem demais para a discussão. Então, quando a gente consegue trazer profissionais de altíssimo nível, como é o caso de vocês lá da Eleva, né, os alunos não deixam embora, não. Né? As perguntas se multiplicam, né? Assim, Adriana? E é muito rico trabalhar, né, numa instituição que atrai pessoas que o valor é o aprendizado, em alto nível. Né? E isso é muito caro, sobretudo hoje em dia. Né? Não tem, como vocês disseram, não tem atalho. Né? Alocar adequadamente recurso não tem outra forma senão se dedicar muito aos estudos para que se possa efetivamente diferenciar o joio do trigo. Gente, eu queria agradecer, né, a presença de vocês. Estamos fechando. Convidar a todos que nos ouvem para ficarem atentos ao cronograma que a gente tem. A gente tem feito lives permanentemente, né, semanalmente. E mandem para nós as informações, né, feedbacks, mensagens, algumas perguntas que, porventura, vocês quiserem fazer, que a gente dá um encaminhamento para a Adriana, para o Carlos, para o Dato também, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Dato, obrigado, Carlos, obrigado, Eleva, né, mais uma vez por essa parceria conosco. Adriana, muito obrigado também pela participação, tá bom? Obrigada. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, Dato. Agradeço aí o carinho da TT, porque eu falo o seguinte, a Eleva não recebe as pessoas, a TT acolhe as pessoas aí. Então, o acolhimento dela foi fantástico. O diferencial de vocês aí, obrigada pela atenção de sempre. Olha, o coração todo, gratidão eterna. Beijo grande, Carlos, foi um prazer falar com você também. Valeu, obrigado pela atenção, gente. Valeu. Valeu, tchau, tchau.